Daí, com isso, a gente encontra um valor, né? Porque a inclinação é um número, né? Tu consegue indicar por um ângulo, alguma coisa do gênero. Mas, de modo geral, a gente pode buscar a derivada de uma função, ou seja, uma equação que vai te dar qual é o ângulo a cada ponto. Né? Tu não precisa ficar vendo, tipo, ponto a ponto. Né? Tu vê uma equação para tudo. É isso que a gente vai buscar agora. A gente já viu alguma coisa sobre isso, né? Essa expressão, ela surge, vamos dizer assim, pela definição, nesse limite aqui, aquele limite que tu já estava fazendo. Só que o que, que a gente fazia? Nesse x aqui, a gente colocava números. Agora a gente vai deixar o x e vai obter uma função, então. Uhum. Muito bem. Bem, tal qual a continuidade de uma função, existe a diferenciabilidade. Normalmente, tu vai tratar de uma função que é diferenciável. A gente não vai fazer conta com coisa que não é diferenciável. Né? É caso muito específico, muito nada a ver. Então vamos focar no que realmente importa. Vamos ignorar tudo essas coisas de derivada lateral aqui e vamos para a regra de derivação, que realmente importa, tá bom? A gente já viu algo disso, né? Eu te passei as coisas mais básicas, né? Uhum. Vamos recapitular então e depois vamos fazer umas continhas mais tensas. Então, primeira regra, função constante. Se tu deriva uma função constante, a derivada é zero. Novamente, isso surge pela definição do que é uma derivada, é a taxa de variação. Então, se a coisa é constante, não tem taxa de variação. Simplesmente assim. Muito bem. Por isso a derivada é zero. Regra da potência. Então, essa aqui é 90% dos casos de derivada é isso. Tá? Tu vai ter um terminho de x elevado a n e a derivada vai ser o seguinte, vai ser nx na n menos 1. Só isso. Então, a gente chama de regra do tombo também, porque o n cai aqui e fica n menos 1 aqui. Então, aqui tem os casos que a gente já conversou na aula passada. Se tua função é x elevado a sétima, 7x elevado a sexta. Se tua função é x, a resposta dá 1. Por que que dá 1? Dá 1 porque se você pensar um pouquinho, em cima desse x tem o 1, não é mesmo? Então você deriva, 1 vem para frente, e em cima vai ficar n menos 1, ou seja, 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Tudo bem, Eduardo? Sim. Ótimo. Aqui temos algumas regrinhas funcionais, assim, vamos dizer assim. Se tu tem uma constante que multiplica uma função, joga a constante para fora e deriva a função do jeito que for. Exemplos. 3x a quarta. Ignore o 3 e derive só o x a quarta. Então, o 4 cai, 4 vezes 3, 12. 4 menos 1 em cima. Se o negócio estiver dividindo aqui, mesma coisa. Deixa ele ali, joga o número para frente, junta tudo, por aí vai. Nada demais, né? Coisas comuns aqui de trabalhar com funções. Essa aqui, ó, a gente fala assim, olha só que bonitinho. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então você tem uma soma, você vai derivar isso. Você pode fazer a derivada de cada uma separadamente. Se você fosse derivar tudo junto, seria meio esquisito. Então você faz separadamente, que é mais fácil. Daí eu te mostrei esse exemplo e pedi para você fazer um também. E deu tudo certo. Vamos lembrar. O que era esse exemplo aqui, né? Nós tínhamos então uma raiz, nós tínhamos um número ao quadrado, nós tínhamos um número sozinho, pedimos para derivar, então a gente fez a derivada de cada um deles separadamente. Daí o que acontece é o seguinte: esse negócio aqui, raiz cúbica de x, não é mesmo? Trabalhar com raiz no cálculo é uma coisa meio nada a ver. A gente costuma não trabalhar. A gente transforma isso em potências fracionárias. E daí fica muito mais claro que a raiz é um n, e novamente você pode utilizar a regra da potência. Ela joga o n para frente, n menos 1 em cima, e por aí vai. Ok? Então, bem, esse exemplo aqui eu quero que você faça um semelhante bem rapidinho.
Só para a gente ir para as regras meio barra pesada, que eu te falei que as regras que a gente ia ver na próxima aula seriam meio tensas. Não adianta a gente ir para as regras tensas se tu não tiver bem fixo, né? Bem fixo nesse assunto antigo aqui. Então eu vou te colocar uma funçãozinha bem tranquilinha, Uhum. parecida com isso que a gente acabou de ver, tá no teu WhatsApp, tá bom? Então vamos fazer isso e logo que você terminar isso, a gente vai ver a regra do produto, a regra do quociente e a regra mais tensa de todas, que é a regra da cadeia. Beleza? Faz Uhum. essa continha aí. Quando terminar, tu me manda uma foto da tua resposta, que eu acho que fica mais legal, tá bom? Tá bom. Daria pra fazer a regra do tombo 2 vezes? A regra do tombo duas vezes, tu quer dizer utilizar a regra do tombo aqui e aqui? Não, tipo, eu faço a regra do tombo no 3x ao cubo, daí chega a 9x ao quadrado, daí eu faço de novo pra ficar tudo x. Por que tu faria isso de novo? A derivada é uma vez só, né? Ah, Tu aplica a regra uma vez só. hum, Não pode fazer de novo, senão você vai mudar a tua função, né? Seria outra coisa. Não pode. tá. É que eu cheguei. O mais 2 ficou mesmo, não importa nada. Não, o mais dois era, Assim. porque ele é uma constante, não é mesmo? Ah, é. Então ele só desaparece. É isso aí. Daí eu chego a. Vamos tirar foto. Mande. Eu não sei o que é pra fazer depois disso, mas. Ah, que bom que a gente viu essa questão, então. Vou te explicar o que você precisar. Não, mas é isso mesmo, a conta já está feita. Só isso? Só isso. Já está tudo feito já. O máximo que você poderia fazer aqui para melhorar um pouco, né? É fazer aquele 1 meio menos 1, que vai ficar x elevado a menos 1 meio. E pronto. Nada além disso, tá? Uhum. Perfeito. Ah, não esquece de trocar o símbolo também, né? A primeira linha ali é a função normal, né? De baixo já é a derivada. Ah, Então é? você precisa colocar uma linha no F, tá? Ah, tá. Só para indicar que você está fazendo a derivada. Uhum. Bem, na terceira linha, no caso, né? Porque a segunda linha ainda é a função, tu não derivou. Na verdade, tu derivou só uma parte, né? Assim, um professor na faculdade não aceitaria o que você fez como resposta certa, mas eu entendi que a última linha que é o que vale, né? Então tá tudo bem. Ah, tá. Então, se for fazer derivada, eu faço os passos para derivada, os dois na mesma linha.
É isso, para indicar o que é cada coisa de verdade, né? Tipo, né, caso você queira fazer as simplificações aqui, ó, pode, mas você tem que indicar que é a função ainda, né? Então, x elevado ao meio, beleza, nada demais aqui. Agora você deriva, né? Agora você vai fazer alguma coisa associada à derivada. Então, já é uma função diferente, né? Uhum. 9x ao quadrado. Pronto. Beleza. Agora, para os casos mais interessantes, as operações difíceis com derivadas. Tudo até agora foi bem for dummies, tá bom? Bem tranquilo. Agora vamos ver a conta de verdade. Ó, suponha a situação que você tem uma função onde você consegue observar claramente que é uma função multiplicada por outra, né? Então você pode dizer que a derivada disso aqui é, olha só, a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Uhum. Então você deriva e multiplica pelo termo normal aqui, e na outra você deriva a outra e multiplica pela primeira. Ou seja, você vai montar um quebra-cabeça. Essa é a dica que eu te dou, Eduardo. Você vai resolver, vai definir, na verdade, né? Tipo quando a gente. Não, a gente não chegou a fazer isso ainda. Mas você vai definir o que é F e o que é G, uma parte da tua folha de resposta. Embaixo disso você deriva essa partezinha só, e depois essa partezinha só, e finalmente junta elas dessa forma para encontrar qual é a derivada do todo. Ok? Vamos ver um exemplo. Isso aqui. Claramente, nós temos uma função x² multiplicada por outra, raiz de x, não é mesmo? Sim. Muito bem. Então, pela regra, lembre-se, derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Olha só. Derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Tudo bem? Sim. Então, agora tu pode fazer separadamente a derivada de x ao quadrado. E aí, então, me diga você, qual que é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado. Você faz o tombo, então seria 2x. Perfeito, é o 2x que está aparecendo aqui. Sim. E ele está naturalmente vezes o raiz de x que estava do lado, a gente não brinca, não mexe. Aqui daí a derivada de x elevado ao meio, se tu lembrar, né, aquela que tem a raiz e tal, daí cai um meio para frente, daí fica x elevado a menos um meio, que após alguma simplificação estética, vai ficar desse jeito. Então essa derivada aqui é isso. Muito bem. E se você somar aqui, né, depois de fazer alguma simplificação também quanto às potências do x, você vai ficar com a resposta 5 meios de x elevado a 3 meios. Beleza? Então, essa é a regra do produto. Você pode fazer separadamente as coisas. Perceba que essa função é um caso bem especial, porque, bem, como aqui é x e aqui é x também, né? Você poderia usar a regra de soma de potências, né? E resolver diretamente os 5 meios aqui. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Então, se tu resolver os 5 meios, ou seja, adaptar as potências primeiro, deixando-as desse jeito, e daí derivar utilizando a regra da potência lá do tombo, vai dar a mesma resposta. Então, matemática é assim, independente do caminho que tu segue, se tu fizer as contas certas, você tem que dar a mesma resposta. E é o que está acontecendo aqui. Muito bem, muito bem. Vamos fazer um exemplinho. Deixa eu colocar aqui Você vai escrever. É regra do quê? É regra. do produto. Deixa que eu te mando aqui, não tem segredo não. Produto porque é uma multiplicação, né? Sim. Calma, só tô copiando aqui. Pode copiar.
Pronto. Okidoki. Vamos lá, então. Bem, nós poderíamos ter um negócio desse assim, ó. Nossa função ser um x mais 1. Tudo isso multiplicado por raiz de x. Bem, quem seria a derivada, né? Seria a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Sendo assim, meu caro, quem que é a derivada de x mais 1? Claramente a derivada de x mais 1 é 1. Isso vai ficar vezes o raiz de x normal. E agora mais a derivada do raiz de x, né? Acho que a gente já fez trocentas mil vezes, né? Então é x elevado a 1 meio, vai ficar 1 meio, x elevado a 1 meio menos 1. Por que a Tudo isso. derivada de x mais 1 é 1? Por que a derivada de x mais 1 é 1? Bem, me diga você, né? Qual que é a derivada de x? A derivada de x é 0? Não. Não. A derivada do 1 é 0, mas a do x não, né? A gente falou sobre isso no começo da aula, né? X é a mesma coisa que x elevado a 1, né? Então, se eu for derivar, certo? Calma aí, só não pega. Derivada de x. Calma. Então, Oi? para mostrar que é derivada, é só colocar aspas entre o número e uma vírgula. Não é vírgula, mas um pontinho. Sim, Tá. é isso aí, meu caro. Então, Entendi, vamos lá, né? Oi? entendi, né? Ah, que bom. Então, vamos lá, vamos lá. Ahn, blá, 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 tá feito aí. Então, pronto, isso aqui já é a resposta. Já vale como resposta já, tá bom? Uhum. Muito bem, então agora é a sua vez. Yu-Gi-Oh! Vamos lá. A função que você vai derivar vai ser x ao quadrado vezes x ao cubo mais 3. Pode utilizar a regra aí, tá bom? Uhum. Então, tá bom. A derivada de 3 seria zero também? Seria, né? Sim.
Eu acho que eu peguei a resposta, calma aí, eu vou mandar foto. Tá bom. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. E daí você fez uma distributiva e ficou mais bonitinho. É isso aí. Uhum. Essa aí é a regra do produto. Muito bem. Vamos para a regra do quociente agora. Então, o que acontece é que, às vezes, você não tem exatamente uma multiplicação, mas você vê uma divisão. Quando você tem uma divisão, você utiliza, então, a regra do quociente, que é o seguinte, é bem parecida com a regra do produto. Bem, o estilo de resolução vai ser parecido com a regra do produto. Tu vai identificar quem é o termo do numerador, o termo do denominador, e daí você vai derivar ele separadamente, depois você vai juntar numa expressão dessa forma aqui, ó. A derivada do de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá bom? Agora note que diferente da regra do produto, aqui tu tem que tomar um cuidado. Porque aqui tem um sinal de menos. Então, a ordem importa, né? O sinal de menos, ele vai ter que estar sempre acompanhado do cara da derivada do de baixo. Ó, né? Esse menos aqui, ele sempre vem com o termo onde está a derivada do de baixo. Mas sabendo isso aqui, resolve então com essas situações de funções racionais aí. Eu também vou te mandar isso aqui. E vamos ver um caso, né? Olha só. Então, essa função aqui. Se tu olha ela sozinha, assim, nossa, que coisa horrível, né? Mas, se você conhece a regra do quociente, a coisa sai mais fácil. Porque você vai derivar separadamente em cima e embaixo, e daí você vai fazer um lance, assim, né? Você vai adaptar, né, a sua função. Então, olha só o que ficou aqui. De baixo normal, vezes a derivada do de cima, menos de cima normal, vezes a derivada do de baixo. Tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Então, né, separadamente, são derivadas muito simples, né? Ó, derivada da potência aqui também. Então, derivando rapidamente fica assim. Ignora esse negócio aqui, tá errado, tá? Esse apóstrofo aqui. E pronto, daí tu pode fazer alguma adaptaçãozinha. Essa é a derivada dessa função. Ok? Então é só isso. É só fazer desse jeito aí. É só substituir, então. Isso. Basicamente, tu vai substituir naquela forma. Então tá bom. Ó, ele faz um exemplo aqui, tranquilão. Vamos fazer também agora nos nossos exemplos. Para qual que era a equação? Qual que Já era? tá no teu WhatsApp. Ah, tá. Obrigado. Bem, eu vou fazer uma aqui. Então, vou bolar da minha cabeça aqui, ó. 3x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 3. Então, a regra me diz que eu tenho que identificar o de cima e o de baixo e fazer as coisas, né? Como tu é um cara esperto, eu não vou ficar fazendo passo a passo, com cores diferentes, blá, blá, blá. Tu sabe bem aqui o que tem que fazer. Então, a derivada do de cima vezes o de baixo normal. Atente-se aos parênteses, tá? Para que tenha a multiplicação de todo mundo. A derivada do de baixo vem acompanhado com o sinal, vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Talvez fique como, se você quiser, né? Se você tiver interesse, curiosidade, note que tal qual na matemática normal, a divisão, ela é uma espécie de multiplicação, né? A gente sabe isso, porque, né, dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pela fração, aquelas coisas, né? Então, a regra do quociente ela pode ser obtida por meio da regra do produto, se você parar para pensar um pouquinho. Então, se tu tiver interesse e obter a regra do quociente por meio da regra do produto, é um bom exercício. De toda forma, isso fica como uma tarefa opcional. Mas a regra usa achando a
usando a regra do produto na regra do quociente seria mais Não fácil. exatamente na regra do quociente, mas em duas funções genéricas. Ah, tá. Mas seria Beleza. mais fácil do que a regra do quociente? Vai depender do caso. Mas é que a gente costuma decorar a regra do quociente. Uhum. Daí não faz diferença a dificuldade. Bem, então aqui no nosso caso, né? Quem que é a derivada de 3x ao quadrado? 6x, que multiplica o x mais 3. Normal. Quem que é a derivada de x mais 3? É 1, que multiplica o 3x ao quadrado mais 1, normal. E aqui embaixo, opa, x mais 3 ao quadrado. De certa forma, já está pronto já. Mas a gente sempre pode fazer aquela melhoradinha. Fazendo o distributivo, né? 6x ao quadrado mais 18x menos 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por x mais 3 ao quadrado. Então vai ficar esse diminui desse, 3x ao quadrado mais 18x menos 1. Tudo isso dividido por x mais 3 ao quadrado. E eu vou lhe dar uma dica. Não tenta simplificar a parte de cima com a de baixo, abrindo esse cara e tentando cortar. Geralmente não funciona, tá bom? Deixa desse jeito mesmo. Nem abre o quadrado aqui, que é perda de tempo. Beleza? Então, vou pedir para você fazer uma. A sua vai ser um pouquinho mais difícil. Sabe por quê? Porque eu vou meter as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ter o x mais 3 vezes o x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 2. Então, na parte de cima, você tem uma regra do produto. Então vai ter regra do produto e regra do quociente juntos. Então, eu vou te mandar tudo que nós fizemos para que você use como uma boa referência no seu problema, tá bom? Recomendo que você tente um pouco sozinho, se você bugar, daí você me chama. Mas lembre-se, quando você for fazer a derivada da parte de cima, aqui na regra da cadeia, você vai ter uma multiplicação de funções. Então, nesse terminho da parte de cima, é onde você vai fazer a regra do produto. Essa é a dica. Então, faz a coisa bem passo a passo que você vai conseguir fazer sozinho.
E aí, senhor, como vai a conta? Então, então, Hum, então era, então não era pra, tipo, tentar separar o x mais 2, não é? Ou cortar o x mais 2. cortar? Como assim É, cortar? não cortar, mas tipo, porque eu cheguei na equação x mais 2 vezes 6x mais 6 menos 3x ao quadrado mais 6x mais um vezes x sobre x mais 2 ao quadrado. Daí eu Nossa, o x2. eu não tô dizendo que tá errado, tá? Eu só acho que eu queria que você seguisse pela lógica de fazer as derivadinhas de parte em parte, né? Então, por exemplo, aqui, como é que eu queria que você demonstrasse tudo, né? Queria que você fizesse assim, ó. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, mais a derivada do... Opa, menos. Derivada do de baixo vezes o de cima normal. Ah! Desculpa aí. Tudo isso dividido por o de baixo ao quadrado. Certo? Só que a grande questão é quem é a derivada desse cara, né? Fazer as outras derivadinhas ali bem tranquilo, né? Quem é a derivada desse cara? Bem, aqui tu tem que utilizar a regra do produto. Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Certo, Eduardo? Sim. Chegou a fazer isso? Eu cheguei a. Ah, eu cheguei a fazer isso. Opa, então Só tá tudo que. certo. Não, tipo, Diga. eu simplifiquei tudo e eu cheguei naquilo. Ah, então depois tu ainda fez umas continhas para deixar mais simplificado, mais bonito, é isso? Não, mas. Sim, mas não ficou mais bonito. Ficou mais feio. É, isso é uma questão de estética, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Eu acho muito bonito uma conta organizada, mas tem gente que é ignorante o suficiente para não saber nem que a conta está feita. Então, claro, no nosso caso, né? Olha um detalhe aqui. Esse x mais 2 está multiplicando todo mundo aqui dessa derivada. E aqui a derivadinha vai ser simplesmente 1. Então, ó, nem coloco. Que vai dar 1 mesmo, né? Não vai mudar nada aqui. Uhum. Pronto. Daí sim você pode fazer aquele chuveirinho desgraçadamente longo que você fez. Meus parabéns por ter feito. Obviamente eu não vou fazer. O que eu vou fazer para facilitar a nossa vida aqui é fazendo o meu programa. Vamos ver o que o meu programa vai dizer sobre isso. Eu só preciso comprar a resposta para ver se tá a mesma coisa. Se você usou as regras direito, para mim tá tudo certo, tá? Eu não ligo muito de tu ter perdido um sinal no caminho, alguma coisa do gênero. Uhum. Mas claro, sou eu, né? O cara lá do IB lá vai se importar. Sim. Bem, o programa aqui está penando um pouco para fazer, mas de acordo com ele, uma das formas simplificadas, duas formas, três formas aqui, vou te mostrar três formas simplificadas. Essas aqui, ó. Me parece que nenhuma é a sua. É porque eu não simplifiquei tudo. Eu cheguei na parte onde que a simplificação seria super chata e eu não queria fazer. Eu cheguei num que tinha, tipo, que tinha. Só ficou muito chato, eu não queria. Sei como é. É. Sou desses também que gosta de parar de trabalhar quando as coisas ficam chatas. Tudo bem. Então tá aí.
Fizemos aqui a regra do produto, fizemos a regra do quociente, que são essas situações onde você tem funções se multiplicando, se dividindo. Muito bem. Agora vamos ver, talvez, a regra mais importante de todas. Porque essa regra resolve qualquer coisa. Que é a regra da cadeia, a chain rule. Você vai ouvir falar muito da chain rule. Qual é? Já ouviu falar? Eu já vi, tipo, no TikTok, tipo, eu só vi, tipo, eu tava vendo, daí eu só vi isso e as pessoas reclamando disso. Hoje as pessoas no TikTok vêm derivadas. Pensei que só tinha menininha dançando lá e piada sem graça. Mas então tem derivadas também. Entendi. Muito bem. A ideia da chain rule é o seguinte: às vezes lhe aparecem funções que você não tem na tabela. Você olha lá na tabela e não tem nada parecido com aquilo na tabela. Então você precisa de alguma forma adaptar a sua função para que ela fique semelhante à da tabela. Uhum. Então, tudo está dentro dessa ideia. Daí vai ter umas explicações desgraçadamente complicadas aqui que tu não precisa saber. O que tu precisa saber é a técnica de resolução. Então vamos ver um exemplo aqui que tu vai pegar a ideia muito bem, tenho certeza. Então olha só isso aqui. Bem, até agora a gente estava fazendo a derivada da raiz de x, né? Ou da raiz de 1/3, alguma coisa assim, né? Por aí vai. É raiz cúbica, coisas assim. Só que agora a gente tem uma soma ali dentro, não é? Uhum. Pois é. E isso claramente não está na tabela, né? Não tem nenhuma regra lá do x mais alguma coisa elevado a n. Não tem isso. Sim. Né? Então, complicou, né? Complicou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar a chain rule. Que é o seguinte: você vai pensar o seguinte, nossa, como seria melhor se aqui tivesse simplesmente raiz de x, não é? Uhum. Seria muito mais fácil simplesmente fazer a raiz de x. Então você vai induzir que isso apareça. Você vai dizer que o que está ali dentro é u. Você vai trocar. Tudo aquele negócio ali vai virar u. Uhum. Beleza, então agora vai ser uma raiz de u. Então a tua função não vai ser mais raiz de 5x mais 2, mas sim y igual a raiz de u, que é uma coisa muito fácil de derivar. A gente já fez essa derivada várias vezes. Né? A raiz de x é 1/2 do x elevado a menos 1/2. Sim. Certo. Muito bem. A ideia aqui, então, é você derivar tanto isto quanto isto. Tanto a sua nova função agora em função de u, quanto aquilo que você chamou de u. Você vai derivar também. Então, veja, esse aqui, como eu já te falei, é um dos símbolos de derivada, né? dy sobre du indica que você está derivando a função y, só que você está derivando em função de u. Então o cara vai saber, ele está derivando isso. Não está derivando isso. Ele está derivando isso aqui. Pronto, está aqui. E você também faz a derivada disto, que vai ficar 5. Né? Se você derivar 1 em função de x, vai ficar 5. É porque isso aqui dá 0, e a derivada de x é 1, então vai ficar 5. Não é mesmo, Eduardo? Sim. A derivada disso tudo aqui é 5. Muito bem. Mas por que eu faço a derivada dos dois? Justamente pela ideia de cadeia, de sequência. Veja, eu não quero nem isso, nem isso, que o problema está me pedindo a derivada disso aqui em função de x. Mas eu olho para essa expressão e me parece o seguinte, olha só. Se eu multiplicar o dy du por du dx, na prática, o que acontece matematicamente falando é que o du de cima corta com o du de baixo, não é mesmo? Uhum. Cortando esses caras, acaba sobrando só o dy dx, que é justamente o que você quer. Portanto, se eu tiver a derivada, né, quem é o dy du, e tiver quem é o du dx, e fazer a multiplicação dessas coisas, eu vou ter justamente o dy dx, que é o que eu queria. E eu tenho, são as derivadas que eu obtive agora há pouco aqui. Então eu faço essas multiplicações. E pronto, minha derivada que não tinha resolução agora tem, ela está aqui. Essa é a resposta. Claro
Aqui eu não quero a resposta em função de u, então eu pego e troco o u pelo que ele era, 5x mais 2. E a minha derivada, então, dessa função aqui, feiosa, ficou desse jeito. Ok? Uhum. Ah, que legal. Então agora eu vou fazer uma e você vai fazer outra. Seguindo essa lógica, tá? Então, bem, eu vou fazer, tu vai ver como eu explicando aqui vai ficar bem mais claro isso aí. Bem coloridinho. Vai parecer um clipe do Restart. Mas eu acho que você não sabe o que é Restart, né, Eduardo? Não. Bom. Então vai lá. X ao quadrado mais 1 elevado a 3, por exemplo. O que acontece nessa situação? A pessoa desatenta, ela faria algo que não está errado. Ela faria isso vezes isso, vezes isso, o que daria um monte de conta, né? E depois você faria a derivada de cada terminho separadamente. Dá para fazer. Só que fazer essa distributiva ia ser muito demorada, né? Uhum. Então a gente vai usar a regra da cadeia como uma simplificação. Veja, se fosse simplesmente u ao cubo, que delícia derivar isso, né? Ficaria 3u ao quadrado. Pronto. Mas a gente não tem só uma coisa elevada ao cubo. Uhum. Então, a gente induz isso, olha só. U é igual a x ao quadrado mais 1. Sendo assim, du dx... Bem, quem que é o du dx, meu caro? Quem que é a derivada disto? Diz aí. du de du e dx. Du, É, a derivada desse cara aqui, é só isso que a gente quer. a Isso derivada aqui desse é a cara, derivada disso. 2 seria 2x. X, exatamente, só isso. Então agora a nossa função ela não é mais f de x, é uma f de u. Sim. Então agora, bem, como u é exatamente isso aqui, né? Então a minha função agora é u ao cubo. E muito bem, eu sei quem é a derivada de u ao cubo. Vai lá. Quem que é a derivada de u ao cubo? Seria 8x ao cubo. 8? Isso, a derivada daqui vai sair um 8? Não, não vai ser. Para, 2x ao cubo, que daí você colocaria mais. Não, esquece. Ó, a tua função agora é u ao cubo e tu tá derivando df du, ou seja, tu tá Ah, derivando isso aqui em função de u. Vai dar simplesmente 3u ao quadrado. ah, Tombo, né? assim. Tranquilão, não é mesmo? É para facilitar mesmo a regra da cadeia. Tudo bem simples aqui. Se tu faz a coisa passo a passo, fica simples. Claro, eu não quero nem isso, nem isso. Quem eu quero é df dx. df dx. E a gente aprende que df dx pode ser dado como df du, du dx. Não é mesmo? Uhum. Por quê? Porque a gente cortaria df dx, não é mesmo? É isso aí. Mas quem é df du? df du é 3u ao quadrado. Quem é o du dx? Du dx é 2x. Hein? Tá vendo? Eu só substituí cada um deles, tá vendo? Sim. E. Opa, meu Deus, apaguei aqui. E daí, finalmente, né? É só fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6x. E agora o u ao quadrado. Mas quem é u? U é x quadrado mais 1. Então, x quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Uhum. Pegou a ideia? Faz as derivadas separadamente, depois junta. Cálculo é montar quebra-cabeça. É ficar fazendo derivadinha e juntar na posição certa depois, sacou? Eu acho que eu entendi. Ah, que bom. Bem, como tu deve ter reparado, essa é uma conta meio longa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar esse negócio aqui e vou te propor uma. Daí tu faz a hora que tu quiser e me manda a hora que tiver feito, tá bom? Uhum. A derivada que você vai fazer é essa aqui. Eu vou avacalhar, já que não vai ser na aula, né? Vai ser raiz de x mais 3x quadrado elevado a 5, tá bom? Tá bom. Vai utilizar as mesmas regras que
eu ali, né, na regra da cadeia, ou seja, tu vai chamar isso aqui de U, e daí tu vai derivar, depois tu vai ter f de U, e daí tu vai derivar, e daí tu vai multiplicar as derivadas. Show? Uhum. Bom. Então eu vou te mandar tudo o que a gente fez. Eu te mandei já até a 4, então eu vou te mandar 5 e a 6, que é a regra da cadeia. E daí quando tu fizer a tua conta, é só me mandar que eu corrijo, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa tu pode seguir pelo livro também, página 119, começa a regra da cadeia. Uhum. Beleza, Eduardo.